Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aí novamente aqui na nossa aula de economia. Hoje seria a nossa prova de economia, mas nossa prova de economia ficou para a próxima semana. Mas vocês não vão ficar sem debate, sem discussão, hein? A gente vai falar um pouco sobre a estrutura de mercado, fazer uma revisão da estrutura de mercado, né, para vocês aí. E peço a vocês que aproveitem este tempo, né, que tendo em vista que a nossa prova ficou para a próxima semana, vocês terão uma semana para estudarem, né, se prepararem mais. Então eu acredito em vocês e vocês deverão acreditar mais ainda. Então aproveite esse tempo para debater, não é isso? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de mercado. Então o que é a estrutura de mercado? Ele diz que a estrutura ou tipo de mercado, na realidade, indica o grau competitivo. Observe, indica o grau competitivo existente em um mercado. Então, estrutura ou tipo de mercado indica o grau competitivo em um mercado. É estabelecida pelo quê? Esse grau competitivo, eu quero que vocês compreendam, é estabelecida por um conjunto de características. Quais são essas características, professor Cláudio Nascimento? Então vocês vão perguntar a mim, quais são as características, professor Cláudio? Aí eu vou dizer, prezados e prezadas, as características são as seguintes. Como número de compradores, não é isso? E de vendedores. Primeira característica, número de compradores e vendedores. A existência ou não de bens substitutos próximos. A existência ou não de bens substitutos próximos. Também a gente pode citar como a competição é realizada entre os vendedores. Como a competição é realizada entre os vendedores. Se via preço ou diferenciação. Então, o indivíduo, para concorrer com o outro, ele vai concorrer por meio do preço ou diferenciação do produto. Se há barreiras, não é isso? O que significa barreiras? Barreiras são impedimentos para a entrada, né, em determinado mercado. Né? Se há barreiras ou condições que impedem, barreiras ou condições que impedem, é isso, a entrada de novos concorrentes no mercado. Então vocês vão ter essas características, né? Número de compradores e vendedores, a existência de bens substitutos, mas como é realizada a competição entre vendedores, se é diferenciação ou via de preços, né? E se há barreiras. Então, ou seja, para definirmos uma estrutura de mercado, temos que observar as características que sejam. Então ele diz, o número de empresas, quantas empresas tem nesse mercado? Segundo, número de consumidores, qual o número de consumidores desse mercado? Existência ou não de substitutos próximos? Existência ou não de diferenciação, produto diferenciado, um produto idêntico? Existência ou não de barreiras à entrada? Existem barreiras à entrada? Dessa forma, prezados e prezadas, dessa forma, esses fatores que representam barreiras à entrada de outras firmas no mercado monopolista, né? Então aí você vão ter fatores que representam a entrada de outras firmas no mercado monopolista. Então, quais são esses fatores? Aí você diz, professor, o que é monopólio? A mono é uma única empresa dominando o mercado. Então vocês vão ter aí dimensão reduzida do mercado. Então o mercado se reduz. Não é isso? Existência de patentes. Né? Então, patentes, ela é fundamental, porque como uma única empresa ela produz um bem ou um serviço, então vai patentear o bem. Proteção oferecidas, né, por leis governamentais. Não existe na realidade governos que protegem o monopolista. Controle das fontes de suprimentos de matéria-prima. Então, na realidade, você vai ter um controle da matéria-prima e de suprimentos.
escala mínima de produção, dentre outras, né? Então vocês têm aí, depende da estrutura do mercado, depende, depende não, a depender, né? Depende não, a depender da estrutura do mercado, então é necessário, você que está nesse exato momento me assistindo, você que está nesse momento me assistindo, então a depender da estrutura do mercado, perceberemos o quê? Perceberemos se pode haver. Pode haver o que, professor? Pode haver concentração. Então, concentração de poder, de modo que um indivíduo ou grupo de indivíduos exerçam vantagens, né, sobre os outros agentes. Então, na realidade, vamos perceber se um indivíduo ou grupo de indivíduos levam vantagem sobre um agente. Então, nesse sentido, veja só, nesse sentido, desse modo, pode obter benefício, né, por mais lucros, né? Então, ao perceber isso, se esse indivíduo ou grupo leva vantagem sobre os agentes, obtendo mais lucros, o grau de controle, né, isso, competitivo é estabelecido pelas barreiras à entrada. Então, na realidade, se coloca barreiras à entrada, ou seja, impedimentos, né? Coloca-se barreiras à entrada existente no mercado. Então, quanto maior for a barreira, então, observação. A observação do professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres? Então, quanto maior for a barreira, a entrada existente em um mercado, maior será o controle competitivo. Então, vocês vão ter aí, interessante isso aí, ele diz, imaginemos um monopólio, por exemplo, imaginem, na cabecinha de vocês agora, imaginem um monopólio, por exemplo. Então, como se existe um único vendedor nesse mercado, atendendo a grande números, o número grande de consumidores. Quem detém todo o poder sobre a formação de preços? Quem detém todo o poder sobre a formação de preços no mercado é o monopolista, é o vendedor. Então o vendedor determina, então tem ele para vender. Então não adianta. Então vocês vão ter aí, isso. O contrário acontece no monopsônico. O contrário acontece no monopsônico. Então o mercado é constituído por muitos vendedores e apenas um comprador de bem no monopsônico. Então vocês vão ter centenas de vendedores e um único comprador. Então quem é que vai determinar o preço? Comprador. Muita gente querendo vender e um só para comprar. Então, nesse caso, o poder sobre o estabelecimento do preço é exclusivo do monopólio, ou seja, do monopsônio. É isso. Então, esse monopsonotista, não é isso? Esse monopsonista, né? Monopsonista, ou seja, o comprador, né? Então, então a gente vai observar, muita gente querendo vender, um cara só querendo comprar. Ele determina o preço, claro que ele determina o preço. Então vocês vão ter aí, dentro dessa estrutura do grau competitivo, então eu tenho um grau de controle competitivo, então eu tenho concorrência perfeita. São milhões de vendedores, milhões de consumidores. Não há barreiras, há transparência, não é isso? Não há diferenciação, produto idêntico. Produto idêntico, não é diferenciado.
A concorrência monopolista. Aí você vai ter vários ofertantes. Só que aí esses ofertantes, eles se especializam em determinada área, né? O oligopólio, duas ou mais empresas ofertando bem o serviço. Aí eu tenho monopólio, uma única empresa ofertando bens ou serviços. Uma única empresa ofertando bens ou serviços. Então vocês vão ter o oligopsônio, não é isso? Onde você vai ter vários compradores, isso, e um único vendedor. Vários compradores e um único vendedor. No monopsônio você tem o oposto. Você vai ter muitos vendedores e poucos compradores. E um único comprador. No oligopsônio você vai ter, veja só, monopsônio, muitos vendedores e um comprador. No oligopsônio, vários compradores e um único vendedor. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Onde se coloca aqui, dentro dessa estrutura, concorrência perfeita. Então nós dizemos, número de vendedores, muitos vendedores. Número de compradores, muitos. Tipo de produto, homogêneo. Você tem um número de vendedores, muito número de compradores, muitos produtos, tipo do produto homogêneo. Barreiras à entrada, nenhuma, todo mundo pode entrar. Características do fluxo da informação, transparência. Concorrência perfeita, transparência. Então, poder sobre o preço nenhum. Porra, é livre, não tem barreira, tem transparência do produto, não há diferenciação. Já na concorrência monopolista, veja a diferenciação. Quero que vocês entendam como diferenciar uma estrutura da outra. Preste atenção, hein? Você que está me assistindo agora, nesse momento, preste atenção. Preste atenção, por gentileza. Então, na concorrência monopolista, eu tenho o seguinte: número de vendedores, muitos. Número de compradores, muitos. Produto, diferenciado. Produto é diferenciado. Produto diferenciado. Barreiras, variável. Variável. Característica da informação, boa visibilidade. Boa visibilidade. Não há transparência, mas tem boa visibilidade, né? Diferente da concorrência perfeita. Poder sobre o preço expressivo das marcas diferenciadas. O monopólio, eu digo, número de vendedores, um único vendedor. Claudinho vendendo sorvete na Faludo. O professor Cláudio vendendo sorvete na Faludo. Só ele vendendo sorvete. Número de compradores, muitos. Então, tipo do produto, único. Só tem sorvete de limão. Queres ou não queres sorvete de limão? Só tem sorvete de limão. Aí eu posso fazer um sorvete de cenoura com laranja também. Pode ser. Então vejamos. Então, barreiras muito elevadas. Não deixe ninguém entrar. Território é meu, ninguém entra. Característica. Aí você vai ter o que? A opacidade, né? Isso. Então, característica de informação. Informação é fechada. Fechada. Então, poder sobre o preço total do vendedor. Quem determina o preço é o vendedor. Quanto é o sorvete? R$10. E no monopsônio, você vai ter número de vendedores, muitos. Número de compradores, Tipo de produto, Barreira, muito. Transparência, questão da fluxo de informação. Vai ter barreiras. Não, opacidade. Não é isso. Então vocês vão ter aí, na realidade,
Já no oligopólio homogêneo, então vocês vão ter, dentro do oligopólio, você vai ter número de vendedores, muitos vendedores, né? Então no oligopólio você vai ter poucos, né? Desculpe, poucos. Número de compradores, muitos, né? Então, tipo do produto semelhante, fluxo de informação, barreira de entrada elevadas. Vão ter elevada barreira. No oligopólio tem barreiras de entrada. Não entra todo mundo para fazer festa não, viu? É elevada. Não é muito elevada como no monopólio, mas ela é elevada. Tem barreira sim. Então, ele fala também na questão do poder sobre o preço. Aí você vai dizer, o preço elevado do vendedor. Já no oligopólio diferenciado, que é vendedores poucos, compradores muitos, vendedores poucos, vendedores muitos, produtos semelhantes, formação, barreiras elevadas, oligopsônio, vendedores muitos, muitos vendedores, compradores poucos, barreira semelhante, elevadas, informação elevadas. Então vejamos, então você vai ter aí tipo de produto semelhante, barreiras elevadas no oligopsônio. Então preste atenção, porque no monopsônio você vai ter poucos compradores, né? Então você vai ter o quê? Poucos vendedores. No oligopsônio, muitos vendedores. E no oligopsônio, poucos compradores. No monopsônio, muitos vendedores. Muitos compradores e poucos vendedores. Exemplos de estrutura de mercado. Ok, exemplo de estrutura de mercado, cara. Então você que está aí, preste atenção que essa aula você só vê com Cláudio Nascimento. Queres ou não queres? Então preste atenção aí. Então, exemplo de estrutura de mercado. Qual é o exemplo de estrutura de mercado? Então, concorrência perfeita. Concorrência perfeita. Hortifruti granjeiros, né? Então, uva é uva em qualquer lugar, ave é ave em qualquer lugar. É isso. Então, laranja é laranja, banana é banana, moada, então é em qualquer lugar. Então, commodity também é outro exemplo de concorrência perfeita. Commodities, o que são commodities? São produtos que são vendidos à taxação internacional. Café, ferro, não é isso? São vendidos à taxação internacional, petróleo. Então, são commodities. Na concorrência monopolista, exemplo, consultório médicos por especialidade. Aí você vai ter, na realidade, vários médicos, vários profissionais ofertando aqui um serviço de determinada especialidade. Ali tem o escritório de um médico cardiologista, ali tem um consultório, né? Consultório de um médico cardiologista, ali tem um consultório de ortopedista, ali tem um consultório de um oftalmologista, ali tem um consultório de um neuro. Né? E assim sucessivamente, por especialidades. Então, lojas de roupas e sapatos, então, é o concorrência monopolista. Né? São várias lojas. Faculdades também entra nesse segmento aí de concorrência monopolista, né? Ou seja, a faculdade de marketing, faculdade de administração, faculdade de direito, faculdade de medicina e assim sucessivamente. E o monopólio? Monopólio, a gente tem um exemplo muito interessante, concessão de habilitação para motorista. Quem tirou sua habilitação? Ou quem irá tirar sua habilitação? Me responda. Existem quantas empresas para fazer isso? Só o Detran. Mas concessionária é responsável por rodovias. Quem é responsável pela rodovia? O DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. DNR, o DR, Departamento de Estrada de Rodagem. Então, nível estadual e nível federal.
Então você vai ter, na realidade, distribuição de energia e água. Não é isso? Energia em água é lá em Carpina. Então você só vai ter o quê? Energia e com pesa. Já o monopsônio, meus amigos, minhas amigas, ele apenas uma usina de pasteurização de leite numa bacia leiteira. Só tem uma usina no monopsônio, uma usina para abastecer leite. E um único comprador de ferramentas, na realidade, e um único comprador de ferramentas especiais. Então você só tem uma única usina para produzir, na realidade, o que? Pasteurização de leite, onde você vai ter o que? Vários vendedores. É oligopólio homogêneo concentrado. Ele diz cimento, o aço, a máquinas e equipamento, né? O oligopólio diferenciado, bens de consumo duráveis. Quais são, pessoal? Consumo duráveis, automóveis, geladeiras, fogões, etc. Bens de consumo não duráveis. Aí vocês vão ter produtos farmacêuticos, de perfumaria, cigarros e bebidas. Aí vem um oligopsônio, né? Oligopsônio. Então, onde vocês vão ter esse mercado da laranja, né? Mercado da laranja. Poucas fábricas de suco de laranja, de suco, e grande número de produtores de laranja. Então, poucas fábricas de laranja em Carpina. Isso. Então você vai ter o mercado de laranja, poucas fábricas de suco de laranja e grande número de produtores de laranja. E agora, como é que vai ficar isso? Então, como é que vai ficar isso, meus prezados e minhas prezadas? Me respondam agora, não é isso? Me respondam agora, eu preciso saber dessa informação o mais rápido possível, né? Então, vejamos, então vocês vão ter custo de produção, não é isso? Então, outro ponto também muito interessante aí da nossa estrutura aqui, do custo de produção, onde vocês vão ter aqui, nessa prova, eu quero que vocês analisem a questão do custo da produção, definir, explicar as variáveis utilizadas, né, para medir custos em economia. Então, vocês vão ter que explicar, definir, explicar as variáveis, utilizadas para medir custos em economia e a relação presente entre elas, bem como o uso e sua importância. Então, na realidade, vocês vão caracterizar dentro do custo de produção definições básicas desses conceitos, né? Então, sendo assim, veja só, sendo assim, então vocês vão ter aqui o seguinte: dentro desse processo econômico, né, então a gente pode estabelecer custo em economia, definição de custo em economia. Veja só, lei de oferta. Existe a relação positiva, entenda, custo em economia, diferente de custo em contábeis. Lei de oferta. Existe relação positiva, entenda, lei de oferta, lei de custo. Existe relação positiva entre o preço e a quantidade ofertada. Então, o que resulta em uma curva positivamente inclinada? É isso. Inclinada. Então, essa curva vai se inclinar, porque o custo ele cresce e decresce, né? Ele vai crescer e vai reduzir. Não é assim que funciona? Um mês eu posso ter um custo de 10 mil, outro mês eu posso ter um custo de quanto? De 8 mil. É relativo. Então, o objetivo da firma e a economia é o quê? Maximizar lucros, entendo. Maximização de lucros. Então, as firmas vão maximizar lucros. O que é maximizar? Então, prezados e prezados, o que é maximizar? Ah, professor, maximizar é aumentar, claro, né? Quanto maior os preços, maior a receita e maior o quê? A possibilidade de ter um lucro maior, né?
Então, mas este resultado depende de quê? Depende da estrutura de custos. Então vejamos, então vocês vão ter aí essa relação receita total, é isso, quantidade total que a empresa recebe pela venda de seus produtos. Receita total é quantia total que a empresa recebe pela venda de quê? De seus produtos. Receita total, preço de vendas, vezes quantidade vendida. Pronto. Receita total, preço de vendas, vezes quantidade vendida. Custo total. O que é o custo total? Ah, professor, é a quantia total gasta. Quantia total gasta pela firma. Ao comprar o quê? E utilizar insumos. Ou seja, de produção. É o custo de produção, porra. Então eu vou. É a quantia total gasta. Então isso aí é simples. Então tem que definir, né? Visando viabilizar o quê? A quantidade produzida. Aí eu vou ter um lucro. O que é o lucro? É a diferença entre receita total e custo total. Então, lucro total, receita total, menos custo total. Pronto, aí você simplesmente matou aí, né? Então, os custos como oportunidade deve ser bastante claro, os custos de produção, né? E uma empresa deve incluir todos o quê? Todos os custos de oportunidades envolvidos na produção. Então, ou seja, inclui custos associados, ou seja, incluir custos associados a desembolsos e pagamentos. E custo que é efetivo, sem que ocorra o que? O desembolso efetivo. Exemplo, deixar de ganhar rendimento mensal de 6,2% ao ano. É um exemplo, ou 10% ao ano. Da poupança para o que? Investir dinheiro em um novo empreendimento. Então, eu deixei de investir, né, na poupança para empreender. Então, eu posso ganhar mais, não é isso? Ou ganhar igual a poupança. Eu não posso ganhar menos. Tem que analisar, né? Então, isso aí eu tenho umas relações de custo, né? Então, ele fala também nessa questão dos custos explícitos, que envolve pagamento efetivo, não é isso? De desembolso real, custos explícitos. Custos explícitos. Presta atenção, envolve pagamento efetivo, ou seja, desembolso real para aquisição de fatores produtivos. Então, exemplo, compra de máquinas e equipamentos. Então, custo efetivo. Custos implícitos, não envolve desembolso. É isso. Para a parte da empresa, né? Deixar de trabalhar ganhando R$ 20, não é isso? Por hora para gerenciar o que? Sua própria empresa. Então você deixa de trabalhar para gerenciar sua própria empresa. É um custo implícito, né? Então vejamos. Então você tem essa relação, os custos. Lembre o seguinte: custo se divide em que? Custo fixo, que não sofre variação. Custo variável, que sofre variação. Não é isso? Custo total, que é igual ao que? O custo fixo, não é o custo variável. Não é isso? Então vocês vão ter o custo marginal, que é o custo, não é isso? Quando nós adicionamos uma quantidade de produtos a mais, né? E custo médio, onde você vai dividir a quantidade, não é isso? Pelo custo total. Então você vai ter uma média, né? Então, quantidade pelo custo total. Então você vai ter o custo médio, né? Então vejamos, então é necessário que vocês compreendam isso para ter um bom entendimento dessa nossa avaliação. Em relação à produção, vocês têm na realidade o que? Os mecanismos da produção, onde vocês vão depender de capital, terra, mão de obra e trabalho, né? A curva na realidade de produção é decrescente e crescente, ela pode aumentar ou pode diminuir. Ok? Pessoal, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade, não é isso? Fico feliz de ter trabalhado com vocês este semestre, né? Então fico muito feliz, muito agraciado por ter trabalhado com vocês, né? Espero continuar a nossa proposta no futuro com outra cadeira, é isso.
E que vocês não desistam, sigam em frente, acreditem no sonho de vocês e diante de qualquer adversidade, não existe empecilho quando a gente acredita em um sonho, quando a gente acredita que somos capazes. É isso. Mesmo que teus pés estejam sangrando, caminhas, não desista, não desista. Persistência acima de tudo. Mesmo se teus pés estiverem sangrando, segue, cara, segue em frente. Ah, meu pé está sangrando. Não desista, porque simplesmente você é vitorioso. Você só chegou aí porque você é vitorioso, ok? Muitíssimo obrigado. Agradeço a vocês de coração por tudo. Agradeço de coração por tudo. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Valeu, pessoal. Valeu mesmo. Tá certo? Sucesso. Vamos em frente. Que simplesmente a vida segue. Independente de qualquer coisa, a vida segue. Nós não podemos parar. Beleza? Tchauzinho. Aqui é o professor Cláudio Nascimento. Professor, queres ou não queres de economia? Queres conhecimento? Então toma conhecimento. Agora eu quero que você tire uma boa nota na nossa prova e siga em frente. Beleza? Tchauzinho e até quarta-feira nossa prova.